4. Participar ativamente nas eleições. Ao concluir este estudo sobre a política, fica claro que ela não se reduz ao processo eleitoral, mas este é um momento muito importante para a tomada de decisões políticas, e nossa omissão seria uma falta grave. Como vimos acima, elas podem definir os rumos do Brasil, se no sentido de maior democracia ou no sentido de um sistema que mata, como fala Francisco. Por isso, nos vemos motivados a oferecer ao leitor ou leitora algumas indicações práticas para a participação no processo eleitoral. Importante observar se os candidatos efetivamente estão comprometidos com a defesa da vida em todas as suas etapas, da fecundação à morte, durante a vida em todas as suas fases e riscos, até o declínio natural. Nomes que assustam o compromisso de trabalhar por políticas públicas que assegurem a proteção das mulheres, gestantes, nascituros e também dos mais empobrecidos, principalmente das periferias geográficas e existenciais, em situação de vulnerabilidade, vítimas de violências, de discriminações, idosos, povos originários, indígenas e comunidades tradicionais. Ao assistir aos debates de candidatas ao Poder Executivo, presidente e governador ou governadora, prestar atenção nos planos de governo apresentados. São propostas viáveis ou são planos mirabolantes? É preciso que a escolha dos candidatos e candidatas ao poder legislativo, deputados, deputadas e senadoras, seja coerente com a opção pela candidata ao executivo, visto que no atual modelo político, o chefe do poder executivo só governa com apoio parlamentar. Lembrar-se que o voto para o legislativo, deputado ou deputada, vai primeiro para o partido e federação partidária a qual o candidato, a candidata, a pertence. E só depois conta para a sua classificação entre os nomes eleitos. Por isso, é importante observar a lista dos candidatos e das candidatas do partido ou federação partidária, também conhecido como coligação, para que o voto ajude a eleger uma pessoa com os mesmos princípios da pessoa preferida, caso esta não tenha votação suficiente para conquistar a vaga. Se a pessoa está se apresentando à reeleição, checar como se comportou em votações em que a CNBB se posicionou claramente. Não se deve votar, por exemplo, quem apoiou a emenda constitucional número 95 de 2016/2016, que estabelece o teto de gastos por 20 anos para políticas públicas. Nem em quem votou a favor da reforma trabalhista, da redução da maioridade penal, da reforma da Previdência Social, ou contra os povos indígenas, ou favorável à legalização da grilagem ou ao pacote do veneno, autorização para o uso de agrotóxicos proibidos em outros países do mundo, por exemplo. Questionar quem se apresenta como pessoa religiosa, mas que não coloca seu mandato a serviço dos setores sociais mais esquecidos pelas políticas sociais. Vale lembrar que o Estado é laico, ou seja, ele não pode assumir uma religião, nenhuma mistura de religiões, tampouco usá-las para fins políticos, mas deve-se respeitar as religiões e igrejas de pertença das pessoas. Além da escolha no momento do voto, tem grande valor
apoiar alguma candidatura de pessoa em que se pode confiar. Alguns critérios podem ajudar a discernir no momento de se definir o apoio a uma candidatura. Alinhamento das propostas da candidatura com o ensino social da Igreja atualizado pelo Papa Francisco, apresentado nas encíclicas comentadas. Laudato Si, Fratelli Tutti, a Constituição Pós-Sinodal, né, sobre a Amazônia, né? Coerência com as posições da CNBB ao tomar posição pública em defesa dos direitos sociais, direitos humanos, direitos ecológicos, direitos econômicos e direitos culturais. Ter uma prática de compromisso com as lutas populares e dos setores marginalizados, pois não adianta ser católico ou cristão quem não defende os direitos humanos e a Mãe Terra. Disposição para realizar o mandato popular participativo no modelo de mandatos coletivos que emergem de novas práticas na política partidária. Valorizar candidaturas que representem setores e identidades que estão subrepresentadas nos parlamentos, subrepresentadas nos parlamentos, assembleias estaduais, distrital, Câmara e Senado Federal. Por exemplo, indígenas, afrodescendentes, negros e negras, quilombolas, mulheres, minorias discriminadas, trabalhadores e trabalhadoras, desde que sejam pessoas atuantes em suas lutas emancipatórias, em sintonia com um projeto de sociedade de justiça, paz e integridade da criação.